Povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que o Eterno possa nos abençoar, nos fortificar, nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí nessa terceira aula de Gênesis, cujo tema é da tentação à obediência. Então vamos lá, vamos orar, né? Sem demoras, para que Deus possa falar com você e comigo neste momento. Poderoso Deus e Eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos prostramos diante do Senhor na condição de necessitado. Meu Pai, abra os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, para que venhamos aprender e entender aquilo que é a palavra do Senhor. Fique conosco nesta aula, meu Pai. Fale conosco que aquilo que é do Teu agrado, daquilo que é para o aprendizado nosso, que o Senhor vem estar liberando sobre as nossas vidas neste momento. Que possamos entender, que possamos passar, meu Pai, que eu possa passar aquilo que é do Senhor para as nossas vidas. Derrame as Tuas bênçãos sobre nós e que venhamos colocar em prática aquilo que aprendemos e entendemos da Tua palavra nesta aula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deixa o like aí, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa o like aí, minha irmã. Compartilhe esse link nas suas redes sociais. Se inscreva no canal. É importante, né, estar sempre mencionando isso, porque quanto mais você deixa o like, sua curtida aí ajuda a divulgar, né, o YouTube vai mandar para mais pessoas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe o seu joinha aí, me ajuda aí, tá? Compartilhe nas suas redes sociais esse link também. E nos ajude a alcançarmos a meta, né? Estamos quase alcançando os 300. Tá glória, 300 valentes. Deus vai nos honrar e vai nos fortificar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá então. Da tentação à obediência. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden. Ali havia tudo o que eles precisavam para viver. Eles podiam se ocupar cultivando a terra, guardando o lugar. Bastava apenas que eles obedecessem à ordem de Deus para desfrutar de uma vida eterna de paz e comunhão. Vamos conferir isso daí? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então a função do homem era cuidar, era zelar do jardim, né? Da casa que Deus criou para o homem. Mas o homem, ele vacila. Como que ele vacila? Nós sabemos que num determinado momento, nós não sabemos quanto tempo o homem, quando eu digo homem, né, é Adão e Eva, ficaram em comunhão com Deus, sem pecar e comer do fruto que Deus havia proibido. Mas Gênesis 3 fala que em um determinado momento a esposa de Adão, ela foi tentada pela serpente. Então ali começou a tentação, né? Da tentação à desobediência. Nós vamos estar tratando sobre isso aqui agora. O texto bíblico diz que a serpente era mais sagaz que todos os animais selvagens criados por Deus, né? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto ou mais sagaz de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou como mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Então a serpente já começou a modificar algumas questões, aquelas palavras faladas por Deus. Mas vamos focar aqui primeiro naquilo que, sem a gente adiantar. Na Bíblia, a figura da serpente simboliza várias coisas, algumas delas completamente opostas. A serpente pode simbolizar a vida, a sabedoria, o caos, a astúcia, o mal, Satanás, até ser uma figura de Cristo, no caso da serpente levantada por Moisés no deserto, tá? Então assim, a gente não pode generalizar achando que a serpente é só, fala só do mal, só de Satanás, só de coisa ruim. Não. No momento em que Moisés estava com um cajado, duas cobras vieram, né, ao encontro dele, levantada pelos pessoas, né, que mexiam com magia negra, né, lá de Faraó. E aí o cajado de Moisés vira uma serpente e essa serpente devora as duas cobras, né? Então ali simboliza o que? A vitória, né? O cajado representa a direção, Jesus.
Então, simboliza essas coisas. Está lá em Números 21, versículo 4 ao 9. Dá uma olhada lá, tá bom? Números 21, versículo 4 ao 9. Mas eu vou abrir aqui em João, capítulo 3, versículo 14. Essa história lá de Moisés está em Números 21, versículo 4 ao 9. E nós vamos abrir agora em João, capítulo de número 3, é o versículo de número 14. João 3, 14. Diz assim o texto: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então mostra aí que a serpente também está, Jesus fazendo uma própria comparação dele com a serpente. Então mostra, nem tudo que fala de serpente quer dizer que é coisa ruim, tá? Quer dizer que é do inferno, quer dizer que é Satanás. Então nós vamos já começar a abrir a nossa mente, a nossa visão espiritual. Para de achar que tudo quando se fala de serpente é o diabo, é o inferno, porque não é, nem tudo é Satanás não, tá? No contexto de Gênesis 3, a serpente serviu como uma personificação do próprio Satanás. Ali sim era uma personificação do próprio Satanás, era uma tipificação, vamos colocar assim, o adversário do povo de Deus ao longo da história. Por isso Satanás, chamado no livro de Apocalipse de a antiga serpente, porque quando se refere à antiga serpente, está indo lá em Gênesis, tá? Então Satanás em Apocalipse é referido como antiga serpente, porque vai lá em Gênesis. Bispo, me mostre isso aí lá em Apocalipse. Com o maior prazer, irmão. Estou aqui para isso. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Também tem uma referência lá em Apocalipse, capítulo de número 20, é o versículo de número 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, está aqui as referências em Apocalipse. É interessante notar que o tentador se dirigiu diretamente à mulher, tá? Ele não falou, a serpente, ela não conversou com Adão, ela foi exclusivamente em Eva. A Bíblia não explica porque Satanás tentou a mulher e não o homem, mas muitos estudiosos veem nesse comportamento um ataque à ordem criada por Deus, onde o homem deveria exercer a liderança. E há um fato consumado nos dias que nós vivemos, no século 21, em que o homem realmente, segundo a palavra de Deus, ele teve uma ordem de Deus, que é cuidar do jardim, zelar pelo jardim. Mas nesse século que vivemos, existem tantas questões que são levantadas, né? E muitas vezes confunde a cabeça da mulher, querendo colocar a mulher como uma certa liderança acima do homem, ou na frente do homem. Então isso embola o meio de campo, porque a prioridade de Deus está bem escrita e bem definida na palavra dele. Então o homem precisa exercer o chamado dele, ser homem, de liderar a família, né? As coisas que cabem, né? A função dele de exercer, e a mulher ser aquela auxiliadora, aquela ajudadora, né? Adjuntora. Então é importante nós não confundirmos e não queremos atropelar, nem o homem querer atropelar a mulher, nem a mulher querer atropelar o homem. Cada um deve seguir e permanecer aonde Deus colocou cada um. Amém? É importante nós termos esse entendimento. A distorção da palavra de Deus. E aí começa a entrar dentro do versículo que foi mencionado, né, que eu li em Gênesis capítulo 3, onde a serpente começa a distorcer a palavra que Deus havia mencionado e falado com Adão. E aí a serpente começa a distorcer. Para quê, bispo? Para poder entrar na mente da mulher. Eva respondeu essa pergunta
falando sobre a ordem que Deus tinha dado. Está lá em Gênesis 3:1, está lá no final do versículo 1. E eu vou ler: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Então, não foi isso que Deus falou. O que Deus falou? De todas as árvores do jardim, né, o homem poderia comer. Apenas do fruto de duas árvores que estavam no centro, no meio do jardim, desse o homem não poderia comer, né? Só que aí a serpente já distorce. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Mudou a conversa, distorceu a conversa que Deus havia falado. E aí Deus havia permitido que o primeiro casal comesse do fruto de todas as árvores do jardim, exceto, né, como eu mencionei, duas árvores, da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus falou que se o homem desobedecesse a sua ordem e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então olha aí o problema como já foi instalado. Mas aí a serpente argumentou que o primeiro casal desobedecesse ao Senhor, certamente não morreria. Está lá em Gênesis 3, versículo 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Porque Deus falou: no dia que vocês comerem do fruto, do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, certamente vocês vão morrer. Pensando no sentido de ia quebrar a hegemonia da casa que Deus havia criado para o homem. Porque imagina só, a Bíblia diz que no virar do dia, todos os dias, Deus iria visitar Adão, ia visitar o homem, ia passear na casa. Imagina a liberdade do homem de talvez olhar para Deus, ver a glória do Senhor, conversar com o Eterno, falar com Deus. Imagina essa honra de você poder falar, Deus te ouvir, te responder literalmente. Irmãos, era uma coisa fantástica. Mas a serpente queria quebrar essa hegemonia criada pelo Eterno no jardim. Então ela mudou e distorceu a conversa. Para quê? Para que houvesse um problema instaurado dentro da casa que Deus havia constituído, formado, e da aliança que Deus havia formado entre o homem e a mulher. Esse é o modo de agir de Satanás até hoje. Primeiro, ele usa a palavra de Deus de forma distorcida. Então, pega isso aqui, irmão, fica atento, em nome do Senhor Jesus. E Deus acaba por fazer com que o homem desacredite dela. E depois acaba por fazer com que o homem desacredite dela. Na tentação de Jesus no deserto, Satanás fez a mesma coisa. Assim que Jesus foi batizado, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. E lá Satanás pegou ele e colocou Jesus no topo do monte, no pináculo do monte ou da montanha. E ali Satanás veio com a palavra para tentar atacar e afrontar Jesus. Então, Satanás ainda usa essa estratégia. Nós vemos por aí tantas pessoas querendo distorcer a palavra de Deus, principalmente quando se fala de dízimo, de oferta, né? A pessoa quer distorcer, principalmente nessa área. Por quê? Porque vivemos num mundo capitalista, onde o dinheiro, não se faz nada sem o dinheiro, não se compra nada sem dinheiro. Então, atacando essa área das finanças, as questões da igreja também são atingidas. Então, o inimigo até usa o conhecimento da palavra de Deus para poder distorcer muita coisa. Então, abra os seus olhos, seus ouvidos espirituais, peça a Deus para te dar discernimento de espírito, porque isso aí é um dom, citado lá em 1 Coríntios capítulo 12, são 9 dons espirituais que está escrito lá, e é um dos dons, discernimento de espírito. Esse é um dos 9 dons. E as pessoas hoje não estão mais buscando esse tipo de dom. As pessoas hoje estão ouvindo alguma coisa e às vezes acreditam naquilo, mastigam e comem e engolem aquilo ali. Irmãos, isso não pode acontecer. A gente tem que ter conhecimento, tem que ter discernimento para saber o que é de Deus, o que é do homem e o que é do inferno, de demônios. Então, abre os seus ouvidos espirituais, peça a Deus para te dar esse discernimento de espírito,
Para de dar ouvidos àquilo que o inferno quer colocar, quer trazer para você, para destruir a sua vida, sua alma, sua família, suas finanças, sua vida espiritual, sua vida familiar. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha visão daquilo que o inferno quer causar na sua vida. Afinal, Satanás ele veio para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Então não caia na conversa do diabo. Não se iluda. Entenda e viva que a melhor coisa que você pode viver e oferecer de uma maneira certa é viver a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Ele citou a palavra de Deus, Satanás, né, de forma isolada e fora do contexto, aplicando-a a um modo completamente errado. Ele pegou a palavra de Deus, distorceu ela e aplicou de uma maneira errada, para que o homem, a mulher, pudesse ouvir aquilo, acreditar e pronto, vai seguir aquilo. E é assim que se trata ainda nos dias de hoje. Então tenha essa visão, tenha atenção diante daquilo que Deus está falando com você, querendo abrir os seus olhos, para que você possa ter uma visão diferente em relação os ataques do inimigo. Tem um estudo que eu coloquei aqui no canal que chama Destruindo as Fortalezas. Eu não me lembro bem agora se é derrubando as fortalezas ou destruindo as fortalezas, eu esqueci, mas é um dos dois, é uma das 2 primeiras palavras. E aí esse estudo ele vai tratar a respeito de, primeiro você tem que identificar seu inimigo, depois você vai no estudo tem um passo a passo, a gente trabalhando ali, estudando, é um estudo para crescimento, para batalha espiritual. Então, você vai identificar seu inimigo. Qual é a melhor arma para você usar contra aquele inimigo? E depois cai para dentro e vença o inimigo. Então, é a mesma coisa. Identifique o inimigo que está vindo contra você. Identifique ele. Qual é a arma que você tem que utilizar? E busca de Deus, entenda. Irmãos, é muito importante nós termos esse discernimento de espírito. Daí é possível entender por que tantas comunidades cristãs que distorcem a Bíblia crescem cada vez mais. Todos aqueles que distorcem as Escrituras pelo seu bel prazer têm como professor o diabo, viu? Infelizmente, o diabo, Satanás é o pai da mentira. E quem pratica a mentira se torna filho da mentira. Filho de Satanás, do inferno, do diabo. Infelizmente, isso aqui não é querendo causar polêmica, mas é só você pesquisar, entrar na internet aí e pesquisar, irmãos. Há muita distorção da palavra por nós mesmos, os cristãos. E aí, o que as igrejas fazem? Elas incham. Mas você pode reparar que as igrejas que pregam realmente a verdade, pregam a palavra e não tiram uma letra e nem acrescentam uma vírgula na palavra, a maioria dessas igrejas, a grande maioria dessas igrejas são igrejas mais vazias. Só que a Bíblia mesmo fala que ai daquele que fizer isso, que acrescentar uma letra ou tirar uma vírgula da palavra de Deus. Então a gente tem que pregar aquilo que é correto, que é a palavra de Deus. E o nosso galardão, o seu galardão, será na eternidade. Eu sei que aqui nós temos lutas, temos problemas, temos dificuldade, mas nunca tire ou acrescente nada da palavra de Deus. Se Deus te mandou pregar uma palavra e essa palavra é um pouco pesada para o público que está ouvindo, se vem de Deus, prega, porque o Senhor sabe o que está acontecendo naquele ambiente. Mas se Deus mandou você pegar uma palavra de bênção, de vitória, pregue também, porque aquele ambiente onde você está pregando aquela noite, naquele dia, sei lá, o horário, né? É um ambiente que precisa ouvir aquela palavra. É por isso que eu falo, é importante termos esse dom, discernimento de espírito, para que possamos discernir. É a voz de quem que está falando? É a voz de Deus? A voz do homem? Ou a voz do inferno, de demônios? Então, tenha essa identidade com você, tá? Não acrescente nada, não queira fazer alguma coisa ou queira fugir daquilo que Deus colocou para você fazer.
distorcendo a palavra de Deus. Não queira distorcer a palavra de Deus para encher o seu ministério, encher a igreja onde você congrega. Para com isso, porque uma hora a conta vem e quem te derruba é Deus. Então não distorça a palavra do Eterno. É por isso que aqui a gente só fala a palavra de Deus, e tudo que eu lanço aqui eu te mostro na palavra. Então eu tenho base bíblica para poder dizer cada coisa. Daquilo que eu menciono aqui eu tenho uma base bíblica. Então é importante nós termos esse entendimento. Então essa foi a tentação até aqui. E agora nós vamos à desobediência. Amém? Quando o homem ele desobedece. Quando eu falo homem, você sabe que eu estou generalizando, né? Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Então aí foi a desobediência. Até onde Eva pegou do fruto, até pegar, e eu vou além, até onde aconteceu, o ato dela pegar, até ali não aconteceu nada demais. Porque Deus falou, não era para pegar, Deus não falou isso, Deus falou que não era para comer. Então Eva não resistiu à tentação e tomou do fruto proibido, que ele parecia apetitoso e agradável aos olhos dela. Ela também deu de comer do fruto ao seu marido. Além disso, eles se entusiasmaram com a possibilidade de serem como Deus. Isso significa que Adão e Eva comeram do fruto com grande pretensão de ser como Deus. E aí, quando a soberba entra no coração do homem, acabou. Aí a queda é inevitável. Eles não se conteram em servi-lo e desfrutar de todas as suas bênçãos. Eles não quiseram ter eterna comunhão com Deus e viver sob sua proteção. Mas ao comerem do fruto, eles provaram que o que realmente queriam era tomar o lugar de Deus. Até onde, no meu modo de ver, Eva pega do fruto, come, ali não havia acontecido nada. Porque a ordem de Deus não foi para Eva, a ordem de Deus foi para o zelador do jardim, o responsável em cuidar da obra de Deus, a casa de Deus. Então, no meu modo de ver, se Eva tivesse pegado e comido, e desse para Adão, e Adão falasse, não, esse fruto é de onde? Aí ela falaria, numa das duas árvores, da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, melhor dizendo. Então, peraí, esse aí eu não posso comer. Por que você comeu? Eu acho que ali ainda haveria uma repreensão, algo de Deus com Eva, mas o homem não iria cair, a queda do homem não teria. Mas quando Adão, que recebeu a ordem direta de Deus para não comer, ele come, ali, a partir do momento que Adão come, os olhos dos dois se abrem. Perceba que a Bíblia não menciona que os olhos de Eva abriu assim que ela comeu. Então quer dizer que no momento em que ela comeu, ainda os olhos não haviam sido abertos em relação ao pecado, no meu modo de ver. E aí Adão come e as consequências acontecem. Então eles tinham uma casa, eles tinham um ambiente de proteção de Deus, eles eram visitados pelo Senhor. Imagina, Adão não precisava trabalhar para plantar, para regar, para cuidar, para depois ter... Adão não precisava de nada disso. Ele tinha que apenas manter, cuidar, era ser o zelador da casa de Deus, era ser uma pessoa que estaria ali, os animais, talvez, tinha os animais ali, talvez os animais tivessem uma comunhão ali, sabe, não atacassem, era um ambiente de paz, de comunhão. Mas quando ele come, tudo que
Deus havia projetado, planejado, que era apenas o homem só precisava seguir e cumprir, ele quebra, ele perde aquilo ali. E aí entra tudo aquilo que nós perdemos na nossa vida. Porque às vezes Deus ele nos dá a condição de apenas cuidarmos daquilo que ele tem, mas a ambição de querer crescer, de querer ser mais, de querer fazer mais. Bispo, é pecado então eu ser ambicioso e querer crescer? Não, não é pecado você ser ambicioso e querer crescer. Pecado é quando você quer sair fora do projeto de Deus. Aí é pecado. E se Deus te colocou para você fazer uma coisa, faça aquilo com excelência que Ele vai te honrar. Se Deus te colocou para você pregar, pregue que Ele vai te honrar. Se Deus te colocou, te chamou para você louvar, louva que Ele vai te honrar. Se Deus te chamou para ficar na portaria da igreja, em pé, recebendo as pessoas com um belo sorriso do seu rosto, faça isso que Ele vai te honrar. Se Deus te chamou para você ficar sentado dando glória a Deus e talvez ser uma coluna financeira da casa do Senhor, faça isso que Ele vai te honrar. Aonde Deus te plantou e te colocou e te deu uma instrução, execute a instrução segundo a ordenança de Deus, que Ele vai te honrar. Pecado é quando você é ambicioso demais para sair do projeto que Deus tem na sua vida, para poder exercer ou fazer alguma outra coisa, e a queda acontece nesse momento. Então, sempre esteja no centro da vontade de Deus. É importante entendermos isso. A desobediência ela vai trazer consequência. A desobediência ela vai trazer coisas ruins para a vida do ser humano. Esse comportamento revela o conceito do pecado, a desobediência. A pessoa que desobedece a liderança do ministério, a pessoa que desobedece a liderança da hierarquia da família, a pessoa que desobedece a liderança no trabalho, a pessoa que desobedece, irmão, a liderança na escola, na faculdade. Quando se quebra uma hierarquia, há consequências, seja elas ruins, né? Porque é uma desobediência, é um pecado, é um comportamento que vai trazer o pecado para a vida da pessoa. Eles falharam em confiar em Deus. Talvez você está falhando em confiar na liderança constituída por Deus na sua vida. E aí gera um pecado, um problema muito grande do século 21. Porque as pessoas, elas... isso até conversando com a minha esposa, a pastora Miliane, isso até é uma frase dela que me veio aqui à mente. As pessoas hoje, elas têm prazer de expor o pecado, o erro. Muitas das vezes, talvez a liderança errou, mas em vez da pessoa querer ajudar, porque é uma liderança constituída por Deus, é liderança, mas também é um ser humano falho, que pode errar. Mas aí, em vez da pessoa querer ajudar, querer orar, não expor, não conversar fiado, não divulgar, não dar notícia, não, em vez da pessoa ficar quieta, orando e zelando pela vida do líder ou da liderança que Deus colocou naquele ambiente, não, quer expor o problema, quer divulgar, quer dar notícia, vou sair do ministério, não quero saber, vou embora, para mim acabou, que se lasque para lá. E aí o mundo em que vivemos hoje, o momento em que vivemos hoje, está isso daí, ó, sabe? Confia na liderança constituída por Deus, confia em Deus. Saiba que aonde Deus te plantou é naquele ambiente que Deus vai te honrar. Não adianta você querer receber honra em um ambiente onde Deus não te plantou, onde Deus não te colocou. Porque o momento de entendermos aonde Deus nos faz crescer é naquele momento que nós vamos receber grandes coisas da parte de Deus. Quem age dessa maneira, desobedece, não confia em Deus ou na liderança constituída por Deus, assume uma posição de descrença, transgride a lei divina e afirma uma ilusória autonomia. Ou seja, não, eu posso me pastorear, eu posso fazer isso, eu posso querer fazer aquilo, eu posso... Irmão, aprenda com João Batista. Quer ser grande no céu? Aprenda primeiro a ser pequeno na terra, viu? Isso é uma lição de João Batista para você e para mim. Quer ser grande no céu? Aprenda primeiro a ser pequeno na terra. Aprenda a ouvir, aprenda a escutar, aprenda a respeitar, aprenda a confiar, aprenda a entender os objetivos que Deus tem na sua vida,
tem sempre alguém que vai estar, que Deus vai colocar como liderança sobre a sua vida. Então, respeite essa liderança e respeite Deus principalmente, porque você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Se Deus quiser, no estralar de dedos, no pensamento, Ele fulmina nós aqui nesse exato momento. Então, se nós não tivermos a consciência de sabermos que Deus é o Senhor e que Ele é o autor da nossa vida e que a Ele devemos prestar o culto e que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja para o Senhor e que nós devemos respeitar a liderança constituída por Deus, meu irmão, se nós não fizermos isso, respeitarmos esse princípio, quebramos leis constituídas por Deus e aí vai vir consequência. E o pecado de Adão e Eva é conhecido como pecado original, tá? Então, porque eles falharam, porque eles desobedeceram, porque eles não confiaram, porque eles queriam sair do projeto onde Deus havia plantado eles, porque eles queriam ser como Deus, eles caíram. Cuidado com os voos que você planeja alçar, porque quanto mais alto, maior é o tombo, viu? Isso é um ditado dos antigos. Lembrei aqui agora. Não que eu seja antigo, mas lembrei. Quanto mais alto o voo, maior o tombo. Cuidado, tá? Cuidado, porque ser tentado não é o problema. Ser tentada não é o problema. O problema é desobedecer na tentação. Aí vai gerar problema, tá? Então espero que você tenha entendido a mensagem dessa terceira aula de Gênesis, né? Da tentação à desobediência. O homem caiu aí, quando desobedeceu. Eu sei que às vezes não é fácil ouvir uma palavra da liderança e cumprir aquela palavra. Muitas das vezes vai mexer com o ego da pessoa. Poxa, mas eu sou assim e vou ter que fazer assim porque o líder quer, a liderança quer. Obedeça, irmão. Obedeça. É melhor estar no centro da vontade de Deus do que desobedecer e cair e pecar. Deus ele tem algo para fazer na sua vida. Mas quando você se denomina autossuficiente, o que é isso, bispo? Autossuficiente. Eu posso, eu sou inteligente, eu sou forte, eu oro mais, eu danço mais, eu canto mais, eu prego mais, eu sou o elo forte desse relacionamento. Quando você se mostra autossuficiente, cuidado, a soberba está aí, batendo na porta do seu coração, e quando ela entra no coração e sobe na mente, acabou, irmão, acabou, acabou, é queda, 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 amém? Que Deus possa nos abençoar, nos fortificar, nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar, para que Deus possa derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos agradecer por este período. Meu Pai, que esta aula ela venha fixar na nossa mente, no nosso coração, da tentação à desobediência. Meu Pai, que nós não façamos esse exemplo ruim que Adão e Eva deixou para nós. Que possamos ser pessoas obedientes ao Senhor, obedientes à liderança. Que possamos ser pessoas, ó Pai, que vão respeitar o Senhor e respeitar a liderança constituída pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama as Tuas bênçãos, Tua glória, Tua graça, Teu poder. Meu Pai, que venhamos ser pessoas obedientes ao Senhor e que possamos aprender e colocar em prática aquilo que foi mencionado, falado, instruído para nós nesta aula. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, este adolescente. Abençoe cada um de nós. Abençoe este canal que venha crescer, meu Pai. Meu Deus, que pessoas possam ver a mão do Senhor neste canal, sobre essas aulas que são instruídas. Meu Pai, que este canal venha crescer e alcançar almas, vidas, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Porque toda a honra é para o Senhor, toda a glória é para o Senhor, meu Pai. Assim nós oramos, certos da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deixa o like, irmão, deixa o like, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.